compartilhar com você um pouco sobre os carismas do Espírito Santo. Vários livros, cartas de São Paulo tratam dos carismas. A gente também vê nos evangelhos as manifestações dos carismas na vida de Jesus. Todos os carismas se manifestaram em algum dos momentos dos 3 anos da sua vida pública. Mas São Paulo é quem melhor nos orienta sobre eles. E eu louvo o Senhor pela cidade de Corinto e pela bagunça que existiu na cidade de Corinto. Bagunça mesmo, exatamente pelos múltiplos templos, por ser cidade portuária, pelos problemas que eles tinham. Exatamente por isso a igreja, quando ela é batizada no Espírito Santo e nasce com força, mas ela nasce também com todas as dúvidas e as confusões que as pessoas traziam das outras religiões e iam se convertendo, mas elas não tinham nenhuma catequese, e aí São Paulo teve que intervir muitas vezes, e ele escreve então a primeira e a segunda carta a Corinto. E é graças às confusões nas assembleias, nas reuniões, é que a gente tem um pouco de uma clareza muito grande de alguns dos carismas que mais se manifestavam. É claro que quem caminha com a igreja, viu no decorrer da história da igreja, muitos carismas novos, onde muitos santos, muitos grupos religiosos e muitos momentos da história manifestaram carismas que nos ensinam até hoje. Mística, espiritualidade, mas de todas as maneiras, a carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, é quem traz com mais transparência os dons que mais se manifestavam naquele momento da construção da igreja, em especial em Corinto. E São Paulo, então, é obrigado a dar orientações, mostrar que eles são interdependentes, que todos eles estão ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Estes 3 capítulos foram muito estudados, claro, por muitos, principalmente nesses tempos novos do Espírito Santo. Eu gosto de classificá-los, os carismas que São Paulo narra na carta aos Coríntios, em 2 grupos. Os dons da palavra e os dons de libertação. Me parece que esses 2 grupos, apesar de que nós sabemos que o Espírito Santo é quem manifesta os carismas para proveito comum, como está escrito também nestes capítulos da carta aos Coríntios, portanto ele não é para si, é diferente da experiência mística que nós podemos ter na vida de oração, que já tem também um vasto material para nós aprofundarmos, com Santo Inácio de Loyola, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, Santo Afonso de Ligório e outros falaram da vida mística. E muito falaram da experiência da oração pessoal. Como Deus fala, como nós somos enganados, como o diabo age na nossa mente, age nos nossos sentimentos para confundir nossa oração. No entanto, há muito menos confusão quando se trata dos carismas manifestados e contados por Paulo na carta aos Coríntios. Porque eles tratam dos carismas para a comunidade. E aí quem discerne não é aquele que manifesta o carisma. Quem discerne é a comunidade, que vê os frutos e que vê aquela palavra obter o resultado para o qual foi proclamado. E de todos aqueles carismas citados, eu separo-os nos 2 grupos. O primeiro grupo da palavra, que eu considero, não sou só eu, vários estudiosos também falam, outros dão outras classificações, eu gosto dessa. Línguas, profecia, interpretação de línguas, ciência e sabedoria. Todos eles dizem respeito a algo a proclamar, a algo a orientar, a algo a acontecer através da palavra. E é preciso entender que a palavra, quando nós dizemos, ela tem 2 caminhos muito intensos. O primeiro, a palavra é o verbo encarnado. Portanto, a palavra se torna a própria pessoa de Jesus. Ele é o verbo.
Então, os carismas da palavra são carismas muito fortes do profetismo de Jesus e do reinado de Jesus no seu ministério, rei, profeta e sacerdote. Já como sacerdote, manifesta-se mais os dons de libertação, que são milagres, curas, discernimento dos espíritos, fé extraordinária e a própria palavra, como diz, a libertação dos espíritos malignos. E vale a pena lembrar, hoje eu li aqui um tratado de libertação muito conhecido que falava dos primeiros cristãos, Tertuliano, falava dos primeiros mártires, que inclusive um deles escreve para o imperador e diz assim para o imperador: imperador, os cristãos que estão aí estão curando e libertando de demônios o povo, coisa que os exorcistas daí não têm feito nem usando as drogas. Então a ação dos carismas para libertar o povo, para trazer grande bênção, era muito grande. Há uma conversão manifestada nas Filipinas, e isso também tem nos manuais de exorcística católicos, de uma moça que apresentava mordidas e não sabiam de quem, puseram ela numa cela com guardas e as mordidas apareciam e ela berrava e ninguém sabia. E aí então um pregador carismático viu na televisão aquele comentário, aquela história e se ofereceu e junto com o padre foi fazer a libertação. O padre não sabia direito como era aquilo, mas o discernimento dos espíritos deu clareza. E aquela moça, depois de uma batalha de mais de um dia de libertação, se tornou manchete dos jornais e mais de 150 mil pessoas se converteram nas Filipinas naquele mês, com um grande projeto de evangelização que aconteceu. E hoje é um dos países onde mais tem crescido os carismas. Mas hoje eu quero falar de um dos carismas da palavra, que é o dom de línguas. E nesse ponto, irmãos, eu queria colocar, até escrevi aqui, que achei muito importante, para não esquecer, as 3 mais comuns manifestações que nós falamos do dom de línguas. É o dom de línguas como um sinal. E onde é que eu vejo o dom de línguas como um sinal? Eu vejo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por exemplo, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, e aqueles homens que ficaram cheios do Espírito Santo, tomados de uma força muito grande, começam a louvar a Deus, e a multidão que estava lá para a peregrinação os escuta na sua própria língua. Imagina a confusão. Alguns dizem que a coisa foi assim tão maravilhosa, tão sublime, que apesar de não entenderem o que falava, sabiam que eram louvores na sua língua. Tudo bem, glória a Deus se for isso também, que é um grande milagre. Mas a palavra é muito clara. As pessoas começam a perguntar uma para a outra: eles não são todos iletrados? Como eles estão falando na minha língua? Como eles estão louvando a Deus na minha língua? E aí ainda narra quantas nações estavam lá: partos, medos, islamitas, todas aquelas nações com línguas diferentes ouviram. Então o dom de línguas foi um sinal. Nós não sabemos se aqueles homens falaram naquelas línguas todas ou se aquelas pessoas é que escutaram naquelas línguas todas. Uma vez eu estava em Aparecida para um congresso. Cheguei antes porque tinha reunião, eu era do Conselho Nacional. E estava acontecendo um encontro para sacerdotes no hotel que eu fiquei. Um hotel que ficava em frente à Basílica Nova já, lá embaixo. Era uma casa de religiosos e ali era, no último dia, o padre Diego Jaramillo era o pregador. E o padre então convidou todos os padres já tinha tido vários momentos, a receberem um batismo no Espírito Santo. Vários foram, foi muito bonito. E aí, num determinado momento, alguns não foram. E eu estava ali, o padre Diego falou: vem aqui, vamos rezar juntos. E aí eu fui e fiquei junto
né, louvando o Senhor com o Padre Diego. De repente um homem cai de joelho, um moreno, cai e se joga no chão em lágrimas e começa a falar uma porção de palavras que eu não entendia. E aí o Padre Diego diz: vem aqui. E ele foi até lá e ele disse para o padre: o que foi? Ele falou assim: eu até agora detestei este encontro. Não gostei de nada. As coisas que vocês fazem, esse jeito que vocês rezam, as coisas que vocês falam, mas agora vocês estavam rezando e falaram no dialeto da tribo dos meus pais, que eu aprendi no berço, que eu vim e meus pais diziam e ensinaram a língua, e aí ele contou a história toda, e aí todos os que ainda não tinham recebido a oração de batismo do Espírito Santo foram pedir o batismo do Espírito Santo, porque houve um sinal. Um sinal. Vi muitas vezes episódios semelhantes. O dom de línguas como um sinal. E o próprio São Paulo, no capítulo 14 dos Coríntios, vai dizer assim: o dom de línguas é um sinal para o que não crê. Uau! Como? Você não entende nada? Mas ele é um sinal, porque a pessoa percebe que algo ali é de Deus. A segunda forma do dom de línguas é quando ele é uma mensagem. E ele é uma mensagem, não porque ele tem uma tradução, mas porque ele tem uma interpretação. Isso se chama o dom da interpretação das línguas, que pode ser dada para quem falou, como pode ser dada para outra pessoa. Se você estiver numa reunião e de repente alguém não estava só rezando em línguas, mas ela faz uma profecia em línguas, proclama em línguas algo que ninguém entende, mas aquilo tem um vigor ou um canto. Eu já vi pessoas cantando isso e em seguida Deus fala, interpretando aquela língua que não sabemos que língua era. Impressionante que normalmente a palavra cai na alma e a gente sente a presença de Deus. Isso aconteceu certamente muitas vezes nas Escrituras. E a terceira maneira com que a gente costuma lembrar é o dom de línguas como uma forma de oração. A glossolalia, quando estamos todos rezando juntos e criamos aquele louvor e abre-se um espaço para ouvir a Deus. Ou quando rezamos em silêncio e guardamos na alma. E é preciso entender que o Espírito Santo não domina nossos lábios, mas somos nós quem rezamos ou paramos. Ele se submete sendo Deus. É claro que eu já tive a experiência de ver muitas vezes pessoas que quando orávamos, pessoas que tinham dificuldade para orar em línguas, de repente explodirem e não conseguirem se controlar. E vi isso acontecer até dentro de um ônibus. E todo mundo morrer de rir. Ou acordar de noite e começar a rezar em língua sem saber o que estava. Ia rezar e seus lábios se embaralharam numa oração que não conhecia. Padre Tom Forrest fala disso no seu momento de grande efusão. Ele que foi um dos grandes evangelizadores do século XX, do ano 2000 e da passagem do ano. O mesmo acontece com Emiliano Tardif, quando aqueles jovens pedem para rezar e ele não queria a oração, mas ficou envergonhado de dizer que não queria e foi curado. Irmã Bride McKenna também, que envergonhada aceita a oração e é curada, se transforma em uma mulher com um carisma de cura extraordinário. Uma coisa é certa: o dom de línguas, ele não é para entender. Ele é para se relacionar com Deus. Então, ele é um maravilhoso dom de oração, que restaurou a contemplação em muitos mosteiros, restaurou a contemplação e a oração conjunta em muitos conventos e em muitas comunidades novas, que passaram a ter uma vida quase que religiosa, utilizando esse carisma como forma de entendimento. E ele nos fortalece nas batalhas, nas dificuldades, nós podemos ir orando e o Espírito Santo vai fazendo o que precisa fazer em nós. Isso é o dom de línguas. O que eu preciso para ter o dom de línguas? Querer, desejar,
acreditar. Mas eu preciso também deixar-me conduzir. Padre Robert de Grandes, já falecido, certamente no céu, ele fazia uma dinâmica que eu não gostava. Porque eu falava assim, isso camufla, ele falava assim para as pessoas, eu vou rezando e vocês vão me repetindo o que eu estou falando, e enquanto isso pessoas vão impondo as mãos sobre vocês, pedindo o Espírito Santo, e ouvindo para ver se vocês estão só repetindo o que eu estou falando, ou se vocês já estão de fato orando em língua. Eu falava, isso aí é sugestionamento, está sugestionando, está fazendo isso, participei de muitos eventos com ele. Mas o que eu descobri é que a técnica de fazer a pessoa se destravar, se soltar, às vezes brincando, era a forma com que o Espírito Santo tinha, para ele que estava dentro daquela vida, inundando-a de poder, dar-lhe um carisma importante para a vida, que começava assim, e ele brincava, ele falava que nem um carro a manivela, você vai dando corda até que o motor pega. Eu ainda prefiro, tradicionalmente, orar e deixar o Espírito sair. Ou a pedir à pessoa que repita algumas palavras como Jesus, 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 Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, glória, glória, glória. E se o Espírito Santo lhe concedeu o dom de línguas, começar a orar em línguas. Mas o importante é que não seja você a inventar, mas o Espírito agir. Você vai falar, como é que eu sei isso? Às vezes o diabo põe dúvida, mas procure alguém que tenha uma caminhada, ela certamente vai ouvir e vai dizer, você está mesmo orando em línguas. Continue, continue. Eu no início ia na beira do bosque, no Parque do Ingá, aqui na minha cidade, morava ali no fundo, perto da Avenida Laguna, entrava no bosque, porque ainda não estava todo cercado, e ali me ajoelhava diante do verde e ficava orando em línguas. Às vezes oro, porque queria que o Senhor me curasse, me lavasse, me inspirasse, aumentasse meu amor por Ele. E Ele fez tudo isso. Quero só, para que a gente possa ser fortalecido, apesar de a pregação ter ficado um pouco mais longa, quero citar Romanos, capítulo 8, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, o próprio São Paulo aos romanos, que eram muito intelectuais, famílias importantes, vai dizendo para cada um deles, olha, o Espírito Santo é que intercede por nós, ele sabe melhor do que nós o que precisamos. Muitas vezes ficamos repetindo pedidos, e o Senhor diz, se eu te der isso vai ser pior para a sua vida. Reze mais em línguas, clame mais em línguas, que você vai certamente manifestar mais a vontade de Deus e eu poderei te atender. Quero também citar aqui o Atos dos Apóstolos, capítulo 19, esse momento também muito forte, versículo 19:6 diz, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Falaram em línguas estranhas e profetizaram. Meu irmão, o Senhor quer lhe dar este carisma. O Senhor quer lhe dar este carisma. Quero citar mais um pouquinho, capítulo 14 de Coríntios, para poder encerrar. 1 Coríntios 14, versículo 18, e diz assim, graças a Deus que possui o dom de língua superior a todos vós. Veja, portanto, o dom de línguas nos permite crescer. Você que já participa, que já fez encontros, que já foi batizado no Espírito Santo, que já orou em línguas e está afogando essa graça, retoma. Porque São Paulo diz que é possível evoluir com o dom de línguas, tornando-o cada vez mais superior. Quero rezar por você para encerrar, pedindo o Espírito Santo na forma do dom de línguas para a sua vida. Pedindo que você ore em línguas como você nunca imaginou. Você que me assiste, que às vezes pegou agora só esse pedacinho, comece a pedir. Shaya Lamai Canta.
Espírito Santo, batiza todos os que estarão nos acompanhando e que estão nos acompanhando nesta live, no Instagram, e que estarão também nos acompanhando pelo YouTube. Batiza línguas para todos, para que tenham a força e o poder, Senhor, para poderem ser seus servos cada vez melhores, que possam, Senhor, ter cada vez mais discernimento dos Espíritos. Oi, alamariqueire, alabaraxi. Oh, haralabariqueire, alalabarixi. Senhor, batiza o grupo de oração Filhos de Sião, a paróquia São Francisco de Assis, a paróquia Divino Espírito Santo, a Arquidiocese de Maringá. Sejam batizados no Espírito Santo os diversos movimentos que nasceram de Pentecostes, que fazem parte desse grande momento do cáris no mundo. Batiza no Espírito Santo. E alabaraxi. Xiriri alabaraxi. Novas línguas te pedimos, profecias, dom de cura e milagres, vem manifestar. Novas línguas te pedimos, dom de cura e milagres, vem manifestar. Uma boa noite para você e compartilhe o grupo de oração Filhos de Sião, compartilhe as nossas lives, faça com que mais pessoas venham participar desta graça que é o grupo de oração Filhos de Sião.